Falando de café, nós falamos na saída de bloco com relação às temperaturas, né? Temperatura prevista para amanhã mínima de 4 graus, máxima de somente 15 e a previsão para quinta-feira de temperaturas ainda mais baixas. E foi emitido um alerta de geadas para a nossa região, o que preocupa os produtores rurais, os cafeicultores em especial. Muitos perderam parte da sua lavoura ou a lavoura toda por conta da geada que caiu no ano passado e volta o risco da geada. A nossa equipe conversou com o pessoal para explicar o que é a geada, quais as regiões que podem ser atingidas por essa nova frente fria mais rigorosa e quais são as medidas que os cafeicultores podem fazer para evitar maiores prejuízos. Céu azul com poucas nuvens, um vento frio no ar, clima típico do outono. Estação que é marcada pelo tempo frio e seco e pela queda nas temperaturas. O clima frio é um alerta principalmente para o produtor rural, que por muitas vezes sofre com as geadas e a consequente perda de suas plantações. Primeiramente, a formação de geada na nossa região são ventos frios vindo da Patagônia. Essa região acaba interferindo, né? Esse ano a gente vê um esfriamento do Pacífico, um esfriamento do Atlântico, e essa formação está muito mais densa para a nossa região. E ela pode vir, geralmente, o frio, né? Não vou falar muito de geada, mas nós entramos em geada, né? O frio, geralmente, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a empurrar essa camada quente que a gente estava passando, né? E ele começa a adentrar a nossa região. Ao adentrar a região, quando tem uma queda de temperatura muito alta, geralmente de céu aberto, que a gente fala, né? Que fica totalmente exposto o solo, essa temperatura começa a cair e vai congelar a seiva da planta. Congelando a seiva da planta, a gente vai ter um processo de geada. Outra situação é que a temperatura não caiu tanto, mas a gente tem uma variante chamada vento, com velocidade e força, que também vai causar um resfriamento maior, uma sensação térmica para a gente de mais frio, mesmo a temperatura não estando tão fria. E na planta é a mesma coisa. Além da agressão do vento, uma sensação térmica menor que vai queimar também a planta. Então são duas situações de geada. A pior delas, na realidade, é quando se baixa a temperatura, há um congelamento da seiva, o congelamento da célula, e a hora que você acorda, que começa a aparecer o sol, você vai ver aquilo tudo queimado. O agrônomo Wilson Aparecido explica que existem diversas maneiras do produtor se prevenir, como a utilização de serragem e a queima de pneus. Esse ano, os modelos matemáticos dos climatologistas estão mostrando uma intensidade de frio. Ainda não dá para falar, vai gear. Mesmo a gente está há poucos dias de um período mais frio, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira tem uma tendência de mais frio, mas nós temos o INPE, temos aí o Climatempo indicando frios mais baixos, e temos aí, por exemplo, a Rural Minas, nós temos aí a SOMAR indicando o índice mais alto. Um está indicando 3, 4, outro está indicando 8, 9. Então ainda não se dá para se falar que vai ter uma geada, mas o produtor tem que tomar uma atitude para perder menos, né? Que seria a limpeza das ruas, a aplicação de fumaça, a aplicação de um cloreto de potássio, um magnésio e outros que a gente tem já aí no mercado. Wilson ainda comenta que na nossa região existem 3 pontos que merecem atenção redobrada do produtor. Principalmente Itaguaba e Volpes é por ser mais baixo. Já a Guardinha, ela é totalmente aberta para a face sul. Não existe tanto morro tampando a face sul. Então o vento é muito intenso. Então ela tem uma tendência maior. Mas aquelas áreas mais baixas da propriedade, próxima a córregos, próxima à represa, que tem mina, essas áreas que têm um pouquinho de umidade a mais, têm uma tendência de queimar com mais facilidade. Então essas áreas que o produtor tem de começar a fazer uma ação, né? Aquele que tem chance de pulverizar, pulveriza. Aquele que tem chance de limpar aquela área, por exemplo, no meio de café, deixar o chão exposto, porque ele aquece, então ele faz uma barreira também para o frio, é interessante. Falar que vai gear, nós não podemos, mas a gente pode tomar uma ação preventiva. Outro ponto levantado pelo agrônomo é em relação aos trabalhadores, que enfrentam as frentes frias diariamente nas lavouras de café. A preocupação não é só com a planta, a gente tem preocupação com o indivíduo que está lá no dia a dia, tanto o produtor quanto o trabalhador, porque a gente começa no trabalho às 6, viramos à noite
iniciamos às 6. Ou seja, tem lugares que é 24 horas. Então você tem trabalhador que está trabalhando lá a menos 3 graus. E tem trabalhadores também que começam a colheita de manhãzinha e a temperatura ainda está 4, 5 graus. Nem todos vão preparados. Você tem de estar de blusa, um calçado fechado. Nós sabemos de fatos que o trabalhador ficou despreparado com geada, né? O ano passado teve várias pessoas com problema de coração. Por quê? Ia de chinelo, a temperatura do pé muito baixa, um trabalho exaustivo, o coração não conseguiu bombear sangue. Ou seja, ali dá uma parada cardíaca, dá um infarto, porque o coração está trabalhando de uma forma abusiva. Então, usar luva, um sapato fechado, boa blusa, para tentar amenizar o frio. É isso, gente. Há o sério risco de geada, né? Nós estamos falando aí na nossa região, já estamos alertando. O frio chegou, né? Vamos ver as condições do clima que vão se desenrolar aí nos próximos dias. A previsão do ápice do frio aqui na nossa região, quinta-feira. Quinta-feira, previsão de 1 grau aqui para São Sebastião do Paraíso de mínima. Então, vamos ficar atentos e acompanhar, né? Tomem todas as precauções possíveis para manter-se aquecidos e todas, principalmente se você trabalha no meio rural, né? Como explicou aí o Wilson, né? É importante tomarmos todas as medidas de proteção.